Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Meus irmãos, Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. E você lembra também que Jesus, falando aos seus discípulos, os discípulos estavam preocupados o que comer, o que beber, o que vestir, naquele mundo tão caótico como também é o nosso. O Senhor Jesus falou para eles: olha, não se preocupe com o que há de comer, beber e vestir. Os gentios que procuram estas coisas, se preocupam com estas coisas, vocês não. Vocês têm um Pai Celeste que sabe das necessidades de vocês. Por isso, vocês devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, disse o Senhor. E nesse texto, irmãos, do Salmo 131, nós vemos um rei falando com Deus, e aqui ele demonstra 3 virtudes de um coração regenerado, né? O primeiro versículo fala sobre como devemos viver a vida diária, em humildade. E o segundo versículo fala sobre o contentamento que devemos ter. E o terceiro versículo fala sobre a fé que sabe esperar. Então, humildade, contentamento e a fé que sabe esperar. Amados, as Escrituras nos mostram que Deus não tolera os arrogantes, os soberbos. Em 2 Samuel 22, versículo 28, está escrito: Tu salvas o povo humilde, mas com lance de vista abate o altivo. E veja, irmãos, você, que este texto faz parte de um contexto de guerra, né? Onde Davi, com seus homens de estatura normal, venceram gigantes. Os gigantes confiavam no seu porte físico, no seu treinamento de guerra, mas aqui o Davi estava falando sobre o que é confiar no Senhor e depositar nele a sua fé. Irmãos, como servos de Deus, não podemos ir pelo caminho da arrogância, pelo caminho da soberba. Asaf, o grande músico de Israel, no Salmo 73, lembra que ele falou? Ele disse: olha, por ver a prosperidade dos ímpios, os meus pés quase que escorregaram. Ele ficou indignado com a situação dele, e viu que os ímpios que não tinham nenhum temor a Deus estavam prosperando. Mas quem sabe, irmãos, podemos ter a mesma postura do profeta Amós diante do grande rei Amazias. Ele declarou ao rei, respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Eu não sou essa pessoa que tem cabedal teológico avançado, rei Amazias. Eu sou boieiro, trabalho na roça. Mas Deus me tirou de detrás do gado e diz: vai e profetiza a Israel. Deus usa Davi, um homem catedrático, guerreiro, mas também Deus usa pessoas simples. E aqui, irmãos, nós estamos diante de um salmo de Davi, né? Um salmo de Davi,
onde ele diz que a fé cristã aqui é construída em submissão à providência divina. Então, nós temos aqui no primeiro verso, como eu disse, humildade na vida diária. Senhor, não é soberbo o meu coração. Falar isso, para mim, é fácil, eu não conheço o coração de ninguém. Se nós falarmos um com o outro, olha, meu coração não é soberbo, eu sou uma pessoa humilde. É fácil falar isso para as pessoas, mas aqui ele está falando para as pessoas. Davi está falando para Deus, que conhece profundamente o coração. Ele diz, ó Senhor, não é soberbo o meu coração. E aqui, irmãos, precisamos olhar duas situações onde a soberba é bastante sutil. Senhor, eu não gosto dessa situação na qual eu estou vivendo. Dá um jeito, ó Deus, de me tirar dessa situação. Eu determino, Senhor, me tirar dessa situação. Ó Senhor, eu vou pagar o preço. Eu vou produzir calos nos meus joelhos, mas eu não aceito essa situação. Parece muito piedoso, não parece? Parece muito crente, parece pessoas de fé, mas ali está, ou pode estar, a soberba. Eu não aceito, Senhor, não aceito essa situação que eu estou vivendo. Eu não aceito passar por isso. Ó Senhor, eu não mereço passar por aquilo que eu estou passando. E eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou à igreja agora, eu vou fazer parte de tudo quanto é trabalho na igreja, mas essa situação eu não aceito. Isso é uma soberba sutil, não é? Parece muito crente, piedoso, mas não é. Segundo problema que o orgulhoso tem é de achar que ele conhece mais do que Deus. Parece que ele que instrui Deus, né? Senhor, essa situação não cabe a mim. Essa situação não pode acontecer comigo. O Senhor está errado em me colocar nessa situação. Porque eu sei o que é melhor para mim. Jesus está lá no céu. Ele não sabe de fato o que está acontecendo comigo. Essas palavras que eu estou dizendo aqui, amados irmãos, eu vi já crentes falando. Crentes, inclusive, orando desta forma. Aqui, irmãos, você vê o salmista. Ó Senhor, o meu coração não é soberbo. E a segunda parte do versículo 1, nem altivo o meu olhar. O meu olhar, Senhor, não é altivo. Por quê? Ele não fica olhando coisas altas demais para ele. Ele se acomoda com a graça de Deus, com a bênção de Deus na sua vida. Ele se acomoda com aquilo que Deus dá a ele. Embora ele se esforce trabalhando muito, mas ele está satisfeito no seu coração. Ele não tem um olhar altivo. Você vê que o salmista está tratando aqui de coisas internas. Não é soberbo o meu coração e também o meu olhar não é altivo. Ó Deus, eu sou assim, o Senhor sabe que eu sou assim. Olha, irmãos, precisamos olhar o nosso coração, né? O nosso olhar. Às vezes queremos algo que não faz parte do escrutínio de Deus para nós. Às vezes queremos coisas que aquilo ali com certeza vai trazer problema para nós. Mas quando o Senhor não dá, quando o Senhor não nos atende naquilo que nós estamos pedindo, ficamos com a cara de maracujá maduro, né? Com raiva, não vou à igreja. Irmãos, é soberba, altivez, coração impregnado. Então, eu não ando, Senhor, à procura de grandes coisas, ó Deus. Eu não ando. A mudança, irmãos, parte do nosso coração. Porque se Deus muda o nosso coração, pronto, as outras coisas
ficou bem mais fáceis. Queridos irmãos, os filhos de Deus devem ser ávidos em desejar ardentemente o leite genuíno da palavra de Deus, assim diz Pedro nas Escrituras Sagradas. Os filhos de Deus devem ser consumidos pelo zelo na obra de Deus. Devemos ser consumidos pelo desejo de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Esses são desejos que são produzidos pelo Espírito Santo no nosso coração. E o orgulho não cabe aqui. Por isso, quando o salmista diz, Senhor, o meu coração não é soberbo, nem tem um olhar altivo, ele está falando de um coração regenerado. Ele está falando de um coração que foi mudado. E à luz do profeta Ezequiel, no capítulo 36, você se lembra? Deus falando através do profeta Ezequiel, eu vou tirar o coração de carne, na verdade de pedra, e vou colocar um coração de carne. Vou derramar água pura sobre vocês. Vou derramar o meu espírito sobre vocês. Aí sim, nós podemos falar para o Senhor, Senhor, não é soberbo o meu coração. Então podemos ver, em segundo lugar, no versículo 2, irmão, que essa submissão à providência divina é com contentamento, com o essencial. Ele diz, pelo contrário, Senhor, fiz calar e sossegar a minha alma. Fiz calar. Meus irmãos, eu preciso dizer uma coisa aqui. Mesmo tendo um coração regenerado, mesmo tendo a disposição do Senhor na providência de Deus para nós, irmãos, não pense que tudo terminou. Sempre seremos atacados por vanglória, por vaidade, sempre seremos atacados por altivez, por soberba. Não é porque o nosso coração foi regenerado que está tudo certo. Há ataques de todos os lados. Há 3 fontes de tentação que a Escritura demarcam para nós. Primeiro, a nós mesmos, nosso coração, o mundo e Satanás. Onde está Satanás e seus demônios? No meio da humanidade. Ele pode, inclusive, atuar na mente da pessoa. E aqui, irmãos, precisamos lutar contra isso. Por isso o salmista diz, fiz calar e sossegar a minha alma. Alma, não deseje isso. Alma, fique quieta com isso. Alma, se contente em Deus. É uma briga, irmãos. Aqui ele está mostrando claramente que é uma luta travada com o desejo do seu coração. Alma, fique quieta. Porque eu estou feliz com aquilo que o Senhor me deu. Feliz, contentamento, não, de forma alguma, irmãos, não pense que contentamento é acomodação. Não é ficar acomodado, é ficar satisfeito nessas etapas que Deus vai te levando. Se Deus te levou nessas etapas, fique satisfeito. Agradeça a Deus, viva em alegria no Senhor, dentro daquilo que o Senhor te deu. Mas você pode estar perguntando, é pecado desejar essas coisas? Coisas mais altas, coisas melhores? Irmãos, antes de responder isso, eu preciso dizer que o Senhor deu riquezas a Abraão, deu poder a Davi, deu sabedoria e riqueza também a Salomão. Os patriarcas, todos praticamente foram ricos. Isso vem de Deus. Então, se Deus deu riquezas para ele, deu esse poder todo para eles, Deus também vai dar a mim? Não, no meio do povo de Deus também há pobres, há pessoas que são muito necessitadas. Às vezes nós olhamos para a nossa casa, para a nossa vida, irmãos, ficamos tão, assim, descontentes, eu poderia estar melhor. Não, olhe para trás. Olhe para onde Deus te colocou, o que Deus te deu. Olhe o que Deus já fez para você. Quando você, irmãos, tem muito ou pouco, não é o ponto aqui. O ponto aqui não é ser rico e nem pobre. O ponto aqui é como eu estou com meu coração diante de Deus, tendo muita coisa. Como eu sou servo de Deus, tendo muita coisa, sendo rico, por exemplo. Ou como eu sirvo a Deus não sendo rico,
O ponto aqui não é ter e não ter. O ponto aqui é, eu estou contente com aquilo que Deus me abençoou até aqui. Isso não quer dizer que você vai se acomodar, mas que você está contente. Você está satisfeito com aquilo que Deus te deu e não fica murmurando e desejando coisas demais para você. Mas o salmista diz, ele dá uma ilustração interessante, ele fala assim como o bebê, não é? Como o bebê de colo. Esse bebê, ele fala que ele não tem muito desejo de coisas altas, né? Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Quando vai chegar o bebê na nossa casa, o que nós fazemos? Mobiliamos o quarto, pintamos, colocamos vários enfeites, colocamos um móvel por cima do berço, luzes e tal. Mas o bebê não importa com aquilo. O bebê não está nem importando com isso. Somos nós que queremos fazer isso para ele. Sabe o que o bebê quer, que o salmista falou? Ele quer exatamente isso, o leite da mãe. Para ele, tá bom. Se aquieta nos braços da mãe, ele quer isso. Calor do braço da mãe. Como esse bebê, ó Senhor, assim é minha alma. Pode ter o bebê com quarto, como eu disse, de novo, todo mobiliado, mas o que interessa para ele é a mãe, é o seu leite, ele quer isso da mãe, ele quer o carinho dela, ele quer o aconchego dela, ele quer aquilo que mantém a sua vida, como a criança desmamada. O que acontece quando a mãe dá de mamar o bebê? Ele dorme. Este é o sentido que o salmista está falando aqui. Pode ter quarto mobiliado? Pode. Mas o bebê não importa com isso. Ele quer o essencial. Ele está contente com o leite da mãe. Ele está contente de ter a mãe por perto. É isso que ele quer. Assim é minha alma, Senhor. Mas primeiro, lá no verso, viu o que ele falou? Fica quieta, alma. Fica quieto. Não fica desejando muita coisa, não. Fica quieto. Fiz calar e sossegar a minha alma. Essa imagem do bebê que o salmista Davi coloca aqui é muito interessante para nós, irmãos. Em terceiro lugar, fé que sabe esperar. Essa fé que sabe esperar. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O desfecho de uma vida submissa à providência de Deus não seria outra coisa a não ser nos levar a ter uma vida repousada na soberania de Deus e sua providência. E tudo, irmãos, tudo começa lá no coração. Sossegar o coração. Trazer um alento para o coração. Olhar mais baixo, não ter olhar altivo, querendo grandes coisas. Então, por isso, ele diz que essa esperança é coletiva. Até agora ele está falando eu. Mas agora ele se dirige ao povo de Deus, na coletividade. Ele diz, espera Israel no Senhor. Espera, povo de Deus, no Senhor. Espera, irmãos, aqui de Mário Campos. Espera no Senhor. Trabalhe, mas espera no Senhor. Deus irá fazer. Deus irá fazer. Eu sou testemunha disso, que Deus faz. Deus faz. Irmãos, queremos coisas altas demais e esquecemos que o Senhor atende a oração do seu povo. Mas aqui, irmãos, fé que sabe esperar. E aqui é um problema, não é, irmãos, para todos nós? É um problema, porque nós temos pressa. Nós queremos as coisas para ontem, não para amanhã. Nós queremos as coisas assim. E no relógio de Deus e na agenda de Deus não funciona assim. O que Deus tem para nós, Ele tem sim para nós. E vai acontecer, é claro que vai acontecer. E essa esperança, além de ser coletiva, é uma esperança
contínua e atemporal, desde agora e para sempre. Espera hoje, espera amanhã, espera para sempre. Ela não está presa no tempo, nossa esperança. O Senhor vem com a viva esperança, como diz o apóstolo Pedro, trazer e revigorar essa fé dentro de nós, irmãos. Eu não sei, assim, especificamente, quais são os anseios do seu coração, o que você mais anseia no seu coração, mas saiba que Deus conhece esses anseios, Ele sabe da sua necessidade, Ele conhece a sua vida, Ele sabe do que você precisa. Por isso, faz calar a sua alma. Oh, alma, fica quieta. Vamos esperar em Deus. Vamos esperar em Deus, alma. Oh, igreja, vamos esperar em Deus. Meus irmãos, o Senhor prometeu vir nos buscar. Quantas pessoas já desanimaram, não é verdade? Quantas pessoas desanimaram? Você conhece alguém que ficou pelo caminho? Eu conheço várias pessoas que ficaram pelo caminho. Eu conheço recentemente, ouvi recentemente, Jesus não vai voltar a coisa nenhuma. E muito tempo eu ouço isso dizer. Eu estou falando isso lá fora. Estou falando isso de pessoas dentro da igreja. Espera, Israel, no Senhor. Espera. Fácil esperar? Não é fácil esperar. E essa espera é necessária. Você quer ver uma coisa? Quando o agricultor planta, ele planta e colhe ao mesmo tempo? Não, tem que esperar. Ele pode até levantar todo dia de manhã, ver se a plantinha cresceu, ver se brotou. Pode. Ele pode até fazer isso. Vou ver aqui se começou a terra já a arredar. Pode até fazer isso, mas o seu olhar, a sua preocupação não vai fazer aquela plantinha nascer mais rápida. É preciso esperar. E o Senhor, irmãos, sabe de fato o tempo exato que Ele vai nos abençoar. Então você pegou, irmãos, o contentamento em Deus, submisso à providência de Deus, e para isso precisa ter humildade, para isso precisa desenvolver, eu estou dizendo desenvolver, que ninguém nasce com isso, o contentamento, e precisamos desenvolver fé que sabe esperar, precisamos desenvolver isso. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a ter e a não ter, então ele teve que aprender. Ele não recebeu isso de uma vez por todas. Ele teve que passar pelos problemas e esperar. Eu aprendi a ter e não ter. Eu aprendi a padecer necessidade. Eu aprendi. É uma escola. O contentamento é uma escola. E é por isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, instruindo aquele rapaz, numa grande tarefa que ele tinha com a igreja de Éfeso, e Paulo disse para ele, olha, Timóteo, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ensina os ricos aí, Timóteo. Cuidado, ensina para eles, para não ficar amando o dinheiro, porque amar o dinheiro é a raiz de todos os males. Fala para eles, Timóteo, tenha medo não. Fala para esses barões da igreja aí, ensina para eles essas verdades. É isso, irmãos, às vezes precisamos desenvolver fé em nosso coração, desenvolver o contentamento em nosso coração. Não é aquele contentamento, ó Senhor, muito obrigado por isso que o Senhor me deu, não é lá mesmo na alma. Que o Senhor Jesus nos abençoe, irmãos. Então, no versículo 1, humildade. Versículo 2, contentamento. E o versículo 3, fé que sabe esperar. É isso.